Resumo da história do pastor Fábio Henrique Tavares. Neste dia 22 de julho do ano de 2024, a Assembleia de Deus, em Mossoró, Rio Grande do Norte, celebra um culto de gratidão a Deus pelo aniversário de 53 anos do pastor Fábio Henrique Tavares de Oliveira. O pastor Fábio Henrique nasceu no dia 22 de julho de 1971, no município de Açu, Rio Grande do Norte, sendo filho de agricultor João Batista de Oliveira e da costureira Francisca Barbalho Tavares de Oliveira. Ele é o primogênito deste casal e tem duas irmãs, Fabíola e Fabiana. Seus pais e toda a sua família eram católicos. Ainda na cidade de Açu, o pastor Fábio Henrique realizou seus estudos pré-escolares na pré-escola Recanto do Amor e da Educação, e depois cursou o primário e o ginásio no Instituto Padre Ibiapina, concluindo o seu ensino fundamental no ano de 1985, na época com 14 anos de idade. Sem abandonar ou prejudicar os seus estudos, o adolescente Fábio Henrique sempre ajudou na mão de obra familiar, trabalhando vários anos no mercado público de Açu, de marchante e açougueiro, vendendo galeto e costela. No ano de 1986, quando tinha 14 anos e meio, ele foi morar em um colégio interno para cursar o ensino médio e técnico no Colégio Agrícola de Jundiaí, em Macaíba, Rio Grande do Norte, onde concluiu o curso técnico em agropecuária no ano de 1988. Do pré-escolar até a conclusão do ensino médio, o pastor Fábio Henrique sempre foi um aluno acima da média e dedicado, e nunca ficou reprovado ou retido de ano. Quando estava no terceiro ano do ensino médio, com 17 anos, o jovem Fábio Henrique teve um encontro com Jesus, o qual marcou e mudou completamente a sua vida. Isso aconteceu no dia 29 de maio do ano de 1988, quando ele aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, na Assembleia de Deus, em Macaíba, Rio Grande do Norte. Nesta igreja, que na época era pastoreada pelo pastor Jesuir Barreto, o jovem Fábio Henrique foi batizado em águas e no Espírito Santo. Tudo isso aconteceu nos 4 primeiros meses após a sua conversão. Após concluir seus estudos do ensino médio, o jovem técnico em agropecuária voltou para sua cidade natal, onde foi bem recebido pela Assembleia de Deus em Açu, na época pastoreada pelo pastor Digesso Gomes. Em sua terra natal, o jovem Fábio Henrique se envolveu muito em toda a atividade da igreja, se destacando no ministério da pregação nos cultos públicos dentro e fora da igreja, como auxiliar de trabalho, integrante da Cruzada Luz nas Trevas, professor de discipulado em Linda Flor e pregador nos trabalhos de evangelização nas comunidades de Linda Flor, Olho d'Água do Piató e Panon. Nessa época, o jovem Fábio Henrique auxiliava o jovem obreiro Gildenor Silva no trabalho de evangelização da cidade de Ipanguaçu, Rio Grande do Norte, o qual estava na responsabilidade deles. Nesse período, eles também abriram e oficializaram o trabalho de evangelização na cidade de Itajá, Rio Grande do Norte. Nesta cidade, em junho do ano de 1991, o jovem Fábio Henrique deu a sua primeira aula como professor da Escola Bíblica Dominical para a única família de crentes de Itajá, Rio Grande do Norte. Mesmo se envolvendo bastante na obra de Deus, o jovem Fábio Henrique nunca deixou de estudar e nem deixou de atuar na mão de obra familiar para ajudar o sustento da sua família. No segundo semestre do ano de 1989, o jovem Fábio Henrique ingressou na faculdade, onde cursou agronomia na Escola Superior de Agricultura de Mossoró, atualmente UFERSA. Na realização do seu curso superior, o jovem Fábio Henrique também foi aluno dedicado. Ele concluiu o curso de agronomia em agosto de 1994, tendo sido classificado em primeiro lugar de uma turma de 26 concluintes. Mesmo fazendo faculdade em Mossoró, de sexta-feira à noite até domingo à noite, o jovem Fábio Henrique sempre foi dedicado a realizar a obra de Deus na cidade de Açu e região, como também ajudava seu pai no comércio de cereais no mercado público de Açu.
No dia 26 de maio de 1995, após 4 anos e 4 meses de namoro e noivado, então o auxiliar de trabalho Fábio Henrique casou com a professora Elizabeth Corsino e veio morar no conjunto 30 de setembro em Mossoró, onde foram pastoreados pelo pastor Agnaldo Batista. Em 1996, o jovem casal foi morar na cidade de Viçosa, em Minas Gerais, onde o auxiliar Fábio Henrique cursou mestrado e doutorado em solos e nutrição de plantas na Universidade Federal de Viçosa. Nesse período, em Minas Gerais, o casal Fábio Henrique Tavares e Elizabeth Tavares se envolveu intensamente na realização da obra do Senhor na Assembleia de Deus em Viçosa, onde o auxiliar Fábio Henrique foi consagrado ao diaconato em maio de 1997 e depois ao presbitério em setembro do ano de 2000. No período de março de 1996 a novembro de 2002, o obreiro Fábio Henrique trabalhou bastante na igreja como diácono, presbítero, superintendente e professor da Escola Bíblica Dominical. Fundou e dirigiu um núcleo de cursos teológicos do ETAD e foi o primeiro secretário na diretoria da igreja em Viçosa. Ainda em Minas Gerais, o jovem casal foi abençoado por Deus com a chegada do filho primogênito deles em novembro de 2000, a quem pôs o nome de Daniel Corsino Tavares. No mês de novembro de 2002, após a conclusão do seu doutorado, o presbítero Fábio Henrique mudou-se com a sua família para a cidade de Campina Grande, Paraíba, onde foi trabalhar como professor na Universidade Federal de Campina Grande e ser membro da Assembleia de Deus dessa cidade paraibana. Depois de morar 1 ano e 4 meses em Campina Grande e ter o seu presbitério reconhecido naquela cidade, o presbítero Fábio Henrique foi aprovado em um concurso público para ser professor efetivo da Universidade Federal da Paraíba, na cidade de Areia, Paraíba. Nessa cidade do Brejo paraibano, o presbítero Fábio Henrique teve o seu presbitério reconhecido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, onde trabalhou como presbítero, professor e superintendente da Escola Bíblica Dominical e professor do curso teológico do IBADEP. Quando morava em Areia, na Paraíba, o casal Fábio Henrique e Elizabeth Tavares foi agraciado por Deus com a chegada do segundo filho, o caçula, a quem deu o nome de Tiago Corsino Tavares. Em fevereiro do ano de 2008, mesmo sendo 3 meses antes de sair da sua portaria de transferência oficial da UFPB para a UFESA, o presbítero Fábio Henrique e sua família voltou a residir em Mossoró, onde foi se congregar na Congregação Central. Com poucos meses depois, o seu presbitério foi reconhecido pela Assembleia de Deus em Mossoró e ele foi designado como professor da Escola Bíblica Dominical da classe dos obreiros na Congregação Central. Até então, o presbítero Fábio Henrique ainda não tinha dirigido congregação. Em janeiro de 2010, ele assumiu a direção da Congregação Central, como também a continuidade e conclusão da grande reforma do Templo Central. A Congregação Central foi dirigida pelo pastor Fábio Henrique durante 3 períodos, ano de 2010, ano de 2003 e o segundo semestre do ano de 2021. Em janeiro de 2011, o pastor Martim Alves convidou o presbítero Fábio Henrique para ser o primeiro secretário da Assembleia de Deus em Mossoró e professor do Centro de Estudos Teológicos da Assembleia de Deus em Mossoró, o CETADEM. Em agosto desse mesmo ano, ele recebeu o título de cidadão moçoroense. No CETADEM, além de professor, o presbítero Fábio Henrique também exercia a coordenação acadêmica do curso básico em teologia e, junto com o pastor Francisco Ivo, implantou o curso médio em teologia no CETADEM. E por falar em teologia, o pastor Fábio Henrique também tem uma formação teológica, tendo concluído o curso básico em teologia pelo IBADEP em 2008 e o médio pelo ETAD em 2009 e o bacharelado pelo FAETAD em 2015. Em janeiro de 2013, o presbítero Fábio Henrique foi exercer novamente o pastorado da Congregação Central. Nesse mesmo ano, ele foi indicado pelo pastor Francisco Cícero Miranda à consagração de evangelista, cuja ordenação aconteceu no templo sede da IEADERN em Natal, no dia 24 de maio de 2013. No ano seguinte, em janeiro de 2014, o evangelista Fábio Henrique foi nomeado diretor do CETADEM, função que exerceu
durante 8 anos até janeiro de 2022. Nesse período, Deus abençoou muito o CETADEM com um grande número de alunos e a criação do curso avançado de teologia. Durante o seu ministério frutífero aqui na Assembleia de Deus em Mossoró, o pastor Fábio Henrique também tem se destacado como um escritor profícuo, tendo escrito e publicado 6 livros evangélicos por editoras do estado de São Paulo. Atualmente, na Assembleia de Deus em Mossoró, o pastor Fábio Henrique exerce as funções de segundo vice-presidente da igreja desde agosto de 2021 e de superintendente geral da Escola Bíblica Dominical desde janeiro de 2022. A Assembleia de Deus em Mossoró louva a Deus pela vida e ministério do pastor Fábio Henrique, como também sua esposa Elizabeth Tavares, dos seus filhos Daniel Tavares e Tiago Tavares e da sua nora Sabrina Tavares. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Efésios 3, versículos 20 e 21.